Dia 4º ano, iniciando mais uma aulinha de texto. Hoje, dia 18 de maio, nós vamos aprender outro tipo de gênero textual, certo? Só que antes, a tia vai contar uma historinha para nós refletirmos um pouquinho. O título dessa historinha é A Rocha no Caminho, ou seja, a pedra no caminho, uma enorme pedra que estava no caminho. Então, em um determinado lugar, em um reino, existia, claro que, um rei. E o rei teve a ideia, para testar as pessoas, teve a ideia de colocar uma enorme pedra, uma enorme rocha, no meio do caminho onde as pessoas passavam, onde os viajantes passavam com suas mercadorias, E ficou escondido para observar o que ia acontecer ali. E aí pessoas passavam, vinham, iam, viajantes também, montados em seu cavalo, que naquela época usavam como meio de transporte o cavalo. Então iam e vinham e nada de tirar essa rocha do meio do caminho, essa enorme pedra do meio do caminho. Então o que é que aconteceu? O rei só observando ali, de repente, sim, aí os viajantes, eles, no lugar de tirar a pedra do meio do caminho, eles faziam o que? Eles desviavam. E então, de repente, apareceu um camponês. Esse camponês, ele observou a pedra e pensou, eu vou tirar essa pedra no meio do caminho. Então, ele desceu de seu cavalo e usou de sua força para tirar aquela pedra ali do meio do caminho. Ele não desviou, ele foi atrás de retirá-la. Então, suando com toda a força, ele foi retirando a pedra. E conseguiu. E para surpresa dele, existia ali, sabe o que? Ele retirou a pedra do local, um saco. Um saco cheio de moeda, de ouro. E dentro também tinha, sabe o que? Um bilhete. Que dizia assim, os obstáculos são as oportunidades para a vitória. As moedas são suas. Olha, foi que o camponês ganhou por não ter feito igual aos demais. Ele ficou com o quê? Com as moedas. Os demais não quiseram ter o trabalho de retirar a pedra do meio do caminho, Não quiseram tirar aquele obstáculo. E o rei, ele quis ensinar o quê com isso? Ele quis ensinar justamente isso, que muitas vezes as dificuldades que aparecem servem para quê? Para que a gente tenha força, não desista e assim consiga o quê? A vitória. Por exemplo, às vezes nós temos um conteúdo que a gente não entende. Uma atividadezinha para fazer que a gente não entende. Então a gente vai e desiste. Não, a gente tem que fazer o quê? Procurar pesquisar, procurar ajuda de pessoas que podem nos ajudar. Que assim a gente não vai estar desistindo, a gente vai o quê? Conseguir a vitória. E assim, em todas as, digamos assim, partes da nossa vida. Nós não podemos o quê? Desistir. Às vezes se torna difícil, sim. Mas nós temos quem? Papai do céu, primeiro, para nos ajudar. Nós temos a nossa família, nós temos os professores. E a gente não deve o quê? Desistir. A gente deve persistir, que com a ajuda do Papai do céu a gente consegue. Então, que sirva de reflexão nesta manhã, tá? Essa historinha. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos estudar hoje o gênero textual. Como assim, tio, o gênero textual? Lembrando, o tipo de texto que nós vamos estudar, assim como tem o que? A fábula, o conto, a parábola, a crônica. Nós temos também o que? O gênero romance. No módulo 2, página 16, nós vamos ter justamente esse tipo de texto, certo? Então, a gente vai estudar hoje romance. Tio, o que é que vem a ser esse tipo de texto? Romance. Para começar, é um texto narrativo, onde são narrados os acontecimentos. Vai ter a questão da imaginação, da fantasia, da ficção. Porque o que é ficção? Aquilo que é imaginário. Pode ter também conflitos, certo? Situações difíceis. E nós vamos ter, nesse tipo de texto, umas coisinhas importantes que a tia vai aqui explicar para vocês. Nós vamos ter o narrador, Ou seja,
narrador é aquele que vai contar. Esse narrador, ele pode ser também personagem, certo? Então, nós temos o narrador, que ele é personagem também. E nós temos o narrador, que ele é só observador. Como assim? Ele só narra, ele só conta. Aí nós temos os personagens, que é o protagonista. Vou falar primeiro do protagonista. O protagonista, que é o quê? O personagem principal. E nós temos o antagonista. O antagonista é aquele que ele sempre vai ser adversário do protagonista. Ele sempre vai fazer por onde o protagonista se dá mal. Ele é, digamos assim, o vilão. Ou a vilã, né? E nós temos os personagens secundários, que são aqueles que têm menos participação na história, certo? Então, lá na página 16, nós temos o nosso romance, que nós temos aí Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que aqui vocês vão perceber que é um texto ficcional. Por que ficcional? Porque a gente vai ver aqui situações que não vão acontecer na vida real. Por exemplo, o fato do personagem ele voar em uma vassoura. Nós vamos ver também a citação do castelo. Aí já são dois elementos. Como assim elementos? Tinha duas coisas que vai nos fazer saber que é um romance. Porque tem a imaginação, tem a ficção, certo? Então, resumindo aqui o que é o romance. É um texto que ele é narrativo, ele vai ter a questão da imaginação. É longo, um texto longo. Tem a questão da imaginação, da ficção. Possui um narrador. Esse narrador, muitas vezes, ele é personagem também. Às vezes, o personagem ele é só observador, ele não participa, ele só conta. Temos o secundário, que é aqueles que mesmo participam da história. Aí tem o protagonista, que é o principal. E o antagonista, que é o vilão ou a vilã, digamos assim. Aí vocês vão fazer a atividade. E tudo isso que a tia falou tem na página 21. A atividade que vocês vão fazer da questão 1, lá da página 20. Cuidado, interpretação oral não é para fazer. Certo? Porque se a gente estivesse em sala, a gente ia debater questão por questão para poder fazer a escrita. Vamos fazer a interpretação escrita da questão 1 até a 7. Tia, por que não a 8? Porque a 8 também vai ser oral. Tem até um balãozinho. Se tivesse o caderninho, a fotinha do caderninho ia ser no caderno. Então, da questão 1 a 7, tá bom? Aí depois a tia volta com a correção.